Clínica da Cidade. Oferecimento Intensiva Day e Dr. Victor Campos. Caruaru Shopping. Agendamentos 81 2011 41 50. No Clínica da Cidade desta semana, nós vamos falar sobre obesidade, que é o acúmulo excessivo de gordura corporal. É uma doença crônica influenciada por fatores genéticos, hormonais, comportamentais e ambientais e aumenta o risco de desenvolver problemas como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer. Bom, quem vai conversar com a gente sobre esse assunto que sempre está em pauta, né, e vai trazer detalhes a respeito, né, de como tratar a obesidade, a gente recebe aqui, conforme combinado, toda terça-feira, o cirurgião geral, Dr. Victor Campos, e a nutróloga, a doutora Bárbara Villanova. Sejam bem-vindos. Vamos bater um papo sobre este assunto. E se você que está nos acompanhando em casa tiver alguma dúvida, mande mensagem para a gente para o nosso WhatsApp, que é o 998780997. Aqui a consulta é de graça. É isso aí. Bom dia, Bom Renata. Dia, doutor. Bom dia, Vitor. Mais uma vez aqui compartilhando informação aí com a população. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. E a doutora Bárbara, bem-vinda. Vamos bater um papo bacana aqui e explicar para a população que às vezes existe muito mito sobre a obesidade, né? Doutora Bárbara, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui hoje realmente para tirar todas as dúvidas e esclarecer todos os mitos sobre essa doença que é tão prevalente. Eu acredito, Renata, doutores, que a principal dúvida das pessoas é: quando é que eu sei que eu estou obeso ou obesa? Como é que a gente define esse quadro, doutora? Vamos lá, começar pelo diagnóstico, no caso, né? Então, a obesidade, como você falou no início, ela é um acúmulo excessivo do tecido adiposo, de gordura, tá? Mas existe uma tabela, né, que é conhecida mundialmente, que se chama IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Então, ele nos dá uma ideia, né, um norte, se aquele paciente está no peso adequado, se aquele paciente está acima do peso, um sobrepeso, ou se ele está em obesidade. Então, é considerado um paciente obeso o paciente que tem um IMC maior ou igual a 30, tá? Então, o que é esse IMC? É o cálculo do peso dividido pela altura ao quadrado. Então, se você quiser saber, né, você pega a sua altura, seu peso, na verdade, e divide pela sua altura multiplicada 2 vezes. Muito bem. Agora, o que a gente ouve também, às vezes as pessoas, né, estão acima do peso, mas dizem assim, mas eu me sinto muito bem, né? Esteticamente eu não tenho nenhum problema com isso, né, que é importante também. Minhas taxas estão todas normais, mas é uma pessoa obesa. Quando a gente fala em taxas normais e a gente fala ao mesmo tempo que a pessoa tem um acúmulo de gordura que acende um alerta. A gordura, ao longo do tempo, ela traz realmente problemas à nossa saúde? Sim, sem dúvida, tá? Tem uma frase, né, que diz muito assim: não existe obeso saudável, tá? Por quê? Uma coisa a gente precisa diferir da outra: a própria aceitação. Então, tem pessoas que se aceitam e que se gostam acima do peso. Isso aí é uma aceitação. Mas nós, como profissionais de saúde, nós não podemos dizer que a obesidade não é uma doença. Então, ela sim é caracterizada como uma doença crônica, né? Uma doença que muitas vezes não tem cura, tem um controle, e que vai trazer repercussões ao longo dos anos. Então, às vezes, o paciente diz assim: doutora, mas todas as minhas taxas estão boas. Mas, normalmente, vamos dizer, são taxas relacionadas a colesterol, um hemograma simples, como as pessoas falam. Mas talvez se aquele paciente for fazer um ultrassom, ele vai ver uma gordura no fígado. Talvez se ele for fazer um ecocardiograma, ele vai ver alguma alteração cardíaca. Talvez se ele for fazer um mapa, ele vai ver uma hipertensão associada. Talvez se ele for fazer uma busca mais aprofundada, ele já vai ver uma certa resistência ali à glicose. Então, assim, um pré-diabetes. Então, é muito, muito, muito difícil nós dizermos que realmente existe um obeso saudável. Quando a doutora falou sobre a questão da gordura no fígado, doutor Victor, eu fiquei imaginando o seguinte, né? Muita gente acumula gordura nessa área abdominal. Qual é o impacto de você ter um excesso de gordura nessa região abdominal para os órgãos, né?
Olha, principalmente para o fígado, tá? A gente tem uma doença chamada esteatose, tá? Esteatose hepática, que é o depósito de gordura no fígado. E esse depósito de gordura ele pode trazer diversas consequências, tá? Inclusive até a cirrose. Ela é tão perigosa quanto o álcool, né? O excesso de gordura no fígado pode levar à cirrose, aquela cirrose daquele bebinho que a gente vê na rua. A mesma coisa. A gente tem uma agressão hepática tão severa que pode desenvolver cirrose, né? É a chamada NASH, que é não alcoólica esteatose hepática. E isso pode desencadear diversos outros problemas, né? Além de que o sistema cardiovascular ele está ligado diretamente também ao acúmulo, a problemas de acúmulo de gordura, né? A gente pode ter doenças como aterosclerose, e a aterosclerose seria o entupimentozinho desses vasos, dos vasos sanguíneos, que podem causar diversas consequências, como AVC, infarto, isquemias mesentéricas, entre outras patologias, né? E como a doutora Bárbara bem comentou, a doença ela é silenciosa, né? Às vezes ela não realmente aparece, então não é questão de estética, não é questão, eu me aceito, eu sou gordinho, eu me aceito, não, é questão de saúde, né? A gente tem que prevenir que a doença apareça. Às vezes a doença ela é silenciosa mesmo e a gente precisa intervir antes de que as consequências cheguem para a gente. Não dá uma apertada, não, nos órgãos? Eu falo isso porque as pessoas que ficam com maior gordura, sobretudo abdominal, elas têm dificuldade de respirar, né? Porque sentem uma espécie de compressão ali no diafragma. Então, causa um efeito que também impacta na qualidade de vida, né? Se você não respira bem, você não, às vezes até tem dificuldade para andar, né? Faz uma caminhada e já sente o impacto, né? A gente vê alterações desde motoras, né? Quantos pacientes têm problemas de coluna, problemas no joelho, né? Até o drive respiratório, que é puxar o fôlego, dar aquela respirada, de fato aumenta a pressão intraabdominal, né? Relação conteúdo-continente. Então, se você tem mais conteúdo dentro do abdômen, então naturalmente você tem um drive respiratório menor, né? E lembrando que o nosso esqueleto ele não engorda. Nosso esqueleto ele é aquele da forma que ele sempre vai ser. Então a gordura ela vai se acumulando ao redor dele ou dentro das cavidades corporais. Então o nosso esqueleto ele também vai ficar sobrecarregado, nossa musculatura também vai ficar sobrecarregada, né? Todo um conjunto de alterações no sistema, não é simplesmente aquela estética, eu vou ficar gordinho, vou crescer, depois vou diminuir. Não, isso tem realmente alterações, inclusive metabólicas, hormonais, que a gente vai conversar aqui com a doutora Bárbara, ela vai explicar para a gente de uma forma bem mais clara como é que se dá essas alterações. Pode ficar à vontade, Natácia. Enquanto o Vitor estava falando, eu lembrei que essa pergunta a respeito da respiração, às vezes uma queixa muito frequente no consultório é os pacientes relatarem fadiga. Então, normalmente, um paciente obeso, ele relata que ele não tem energia para realizar as atividades cotidianas. E aí, tudo isso faz a gente entender, né? Ele tem uma menor capacidade respiratória, né? Ele tem um acúmulo de tecido adiposo, como a gente já falou, e essa gordura, antigamente a gente achava que a gordura ela estava ali estática, estacionada e pronto. Hoje a gente sabe que o tecido gorduroso ele é ativo, então ele produz substâncias inflamatórias, tá? Então é como se eu tivesse convivendo 24 horas com algum processo inflamatório. Quando a gente leva um corte na pele e ela vai cicatrizando, não fica aquela parte vermelhinha ao redor, aquilo é um processo inflamatório. Então, para a gente entender, a gordura ela está produzindo sempre substâncias, hormônios inflamatórios. Então, normalmente é aquele paciente mais fadigado, paciente que tem dor crônica, né? Dor articular, um paciente que normalmente também vai desenvolver a apneia do sono. Então, é um outro fator de risco para a doença cardiovascular, a apneia do sono. Então, é aquele paciente que dorme, para um pouquinho de respirar, faz uma pausa e depois retorna, né? Então, ele tem pequenas faltas de oxigênio. Está morrendo. Exato. Ele tem pequenas lapsos, faltas de oxigenação ali naquele momento. Então, é uma repercussão, como o Vitor falou, não é a respeito de estética, tá? E hoje em dia a gente vê muito falar, por que se fala tanto de obesidade? Virou moda, né? Na verdade, não é que virou moda, é porque a população tem ficado cada vez mais obesa, né? De adultos
e de crianças. E isso reflete no sistema de saúde, né? Sim, sem dúvida, porque isso traz diversas outras doenças, né? Hipertensão, diabetes, a principal delas, mas a gente tem alterações hormonais muito importantes. Os homens, eles diminuem a quantidade de testosterona, as mulheres dificultam o ciclo ovulatório dela, né? Desenvolvem diversas outras doenças, metabólicas inclusive, tá? Que vão trazer consequências sérias a médio e a longo prazo. Ali no começo, o paciente obeso que não está sentindo nada, ele diz, poxa, eu sou saudável, eu não sinto nada, eu faço tudo. Mas isso a médio e a longo prazo vai trazer consequências para esse paciente. E isso é fundamental que fique bem explícito para a população, que a obesidade não se trata de algo apenas estético, mas de saúde. Obesidade não é estética, você está acima do peso, não é apenas eu não estou bonito, é eu não estou saudável. Eu preciso colocar o meu corpo de uma forma prioritária. Né? Eu costumo falar que o corpo ele é o templo da alma, então não adianta a gente estar bem da cabeça se o nosso corpo não está, e vice-versa. Né? Então, a obesidade ela precisa ser tratada como doença, ela precisa perder esse estigma de apenas preconceito. Óbvio, não estou aqui diminuindo aqueles que sentem o preconceito de estarem acima do peso ou a dificuldade, para isso que a gente lança mão de tecnologias, né, lança mão de cirurgias, lança mão de medicações, que a gente vai comentar aqui com a doutora Bárbara. A gente ouve, né, muito, tem a força de vontade, não é? Você está acima do peso porque você come demais. Fecha a boca. Fecha a boca. Mas a gente sabe que não é assim, né, doutora? Justamente é o que eu estava pensando em falar, essa frase, né? Só precisa você ter força de vontade e querer. Obesidade não é sobre isso, tá? Porque ela é catalogada como uma doença, tá? Então, a mesma coisa de eu falar para um paciente hipertenso e dizer, é só você ter força de vontade e querer, que sua pressão vai normalizar. Então, é a mesma coisa. Ela é catalogada como uma doença crônica, tá? Uma doença que é recidivante. Então, é uma doença, como eu falei, que muitas vezes não vai ter a cura. Ela vai ter o controle. Ela vai e volta. Então, normalmente, a gente precisa lançar a mão, né, de instrumentos para ajudar aquele paciente. Porque aquele paciente, como eu falei, ele tem uma inflamação, um excesso de tecido adiposo, e isso repercute até na questão cerebral. Eu fiquei com isso na cabeça, doutora. Eu queria que a senhora explicasse um pouco melhor o que significa viver constantemente num processo inflamatório. Porque quando a gente está com alguma inflamação, a gente sente que o corpo trabalha para conter esse processo inflamatório. E muitas vezes a gente tem que tomar uma medicação para contribuir para isso. Como é estar permanentemente em um estágio de inflamação corporal? Justamente como você falou, o corpo ele vai tentar conter aquela inflamação, tá? É uma inflamação dita silenciosa, como o Vitor falou, é uma doença silenciosa. É uma inflamação contínua. Então, quando a gente vai dosar marcadores inflamatórios naquele paciente em exame laboratorial, normalmente esses exames vão estar alterados. E por essa alteração, o que é que vai me causar? Eu vou ter aumento de formação de placa em coronária, né? Eu vou ter aumento de aterosclerose e o paciente está em constante luta, tá? O corpo está em constante luta. Então, há um desequilíbrio hormonal, como o Vitor falou, tentando conter aquele processo. Então, normalmente, a gente pega um paciente bastante adoecido, hormonal, né? Principalmente nessa função que Vitor falou, de ciclo menstrual, homens com testosterona baixa. Isso são me mostrando que o corpo está tentando... Pedindo socorro. Pedindo socorro, justamente. Só para vocês entenderem, um corpo pedindo socorro, ele não se reproduz. Ele entende que ele não precisa se reproduzir, ele precisa sobreviver. Então, para vocês terem uma ideia, 35% dos casos de infertilidade está relacionado à obesidade. Em homens e mulheres, tá? Então, é um corpo que está pedindo socorro para sobrevivência. E aí, voltando ao que a gente estava falando, a gente precisa lançar mão de instrumentos que ajudem aquele paciente, tá? Que ajudem ele a sair desse processo inflamatório, que ajude a ele escolher melhor a alimentação,
que diminua um pouco a fome dele, tá? Que ajude ele a ficar um pouquinho mais saciado. Porque até isso tá tudo desequilibrado no paciente obeso, tá? O paciente obeso, ele tem mais fome, verdadeiramente, ele consegue comer mais, ele tem um mecanismo de saciedade diminuído. Então, quando a gente lança mão de uma medicação ou de um tratamento cirúrgico, é para auxiliar esse paciente a sair daquela fase. É como um empurrãozinho que a gente está ajudando. Eu digo aos meus pacientes que é como aquela moleta que a gente precisa usar por um tempo, tá? Alguns vão usar por um tempo. Outros, pode ser que use para o resto da vida. Importante também destacar, Renata, que a gente vai ter associado um tratamento psicológico, né? Muitas vezes o paciente obeso, ele desconta no alimento a ansiedade, a depressão, né? Então, isso faz com que crie uma impulsividade no paciente, né? Isso. Eu costumo falar muito que a obesidade, ela é uma doença comportamental, tá? Ela tem o fator genético, né? Ela tem o fator genético ali, mas é muito comportamento, tá? Então, o que eu vejo hoje em dia, sinceramente, assim, muito no consultório, é problemas com rotina, tá? A vida da gente, o dia a dia, o estresse, a demanda de trabalho tem demandado cada vez mais das pessoas e cada vez mais as rotinas estão completamente bagunçadas. Então, não tem rotina para dormir, né? Dorme-se muito tarde, acorda muito cedo, sai de casa sem tomar café da manhã, pula a refeição. Então, isso está tão envolvido na obesidade e cada vez... Por isso que eu acredito que tem uma relação muito grande do crescimento de obesidade. Porque cada vez mais tem uma desorganização na rotina. É aquela coisa do lanche, né? Aí tô corrido, vou ali como lanche, como uma coxinha, uma Coca-Cola. Eu tô olhando a doutora falando e assim, eu tô um filme em relação a mim, porque eu passei por isso, né? Eu passei 10 anos em sobrepeso, que foi o intervalo das minhas 2 gestações, e trabalhando muito, a rotina totalmente bagunçada, criança pequena. Então eu saía de casa eu trabalhava às 6 da manhã, perto das 6 eu comia um misto e tomava 2 dedos de café. Então eu vinha almoçar perto de 1 da tarde. E aí eu comia desesperadamente. Eu comia tanto que dava 6 horas da noite e eu estava com aquela comida aqui, porque eu comia muito, não mastigava direito, né? Porque eu já estava correndo, porque eu já tinha que voltar a trabalhar. E à noite eu mal comia. Então eu dizia, meu Deus, como é que eu estou engordando se eu como um misto de manhã e eu almoço? Aí eu não lanchava, não tomava água, né? Então eu passei por um processo de emagrecimento, né? Perdi 20 quilos. Com reeducação alimentar. E emagrecer, é importante também destacar que emagrecer não é comer pouco, né, doutora? Não, emagrecer não, que eu dizia para minha nutricionista, eu não aguento mais comer muito lanche. Ela não tem que se alimentar. A gente tem que se alimentar da forma correta, né? A gente né? tem que ativar o corpo, ativar o metabolismo, se alimentar de forma correta. Por isso que é importante a busca profissional. Existem alguns pacientes que, de fato, eles não vão conseguir alcançar né, essa cota, né, calórica baixa, associada também a exercícios físicos, e aí a gente usa mão de artifícios, como medicações e às vezes até a cirurgia. Inclusive, muitas vezes, a gente lança mão de medicações para poder fazer a cirurgia, né? Porque não adianta um paciente super obeso chegar e dizer, eu quero fazer a bariátrica e vou fazer a bariátrica e vou ficar ótimo. Não é assim, a gente precisa de todo um tratamento psicológico, a gente precisa de um peso seguro para operar aquele paciente, ele precisa de fato perder peso para a gente poder operar ele, porque trazem muitas consequências durante a cirurgia, tromboses, enfim, diversas complicações do ato operatório. E assim, né, gente, cada paciente, somos indivíduos, né, somos únicos. Isso. Cada paciente funciona de uma forma, assim. No meu caso, o que foi mais difícil para mim foi reorganizar a rotina que vocês estavam falando, né, porque tinha que levar a lancheirinha, com lanchinho, ficar de olho nos horários, enfim, o mundo se acabava e eu estava lá com meu chazinho e tal. E comigo funcionou, mas só com a alimentação, mudança de alimentação,
né? Não tomei medicação, comecei a fazer atividade física, mas tem gente que precisa de medicação, tem gente que precisa da canetinha, tem gente que precisa da cirurgia bariátrica, e tá tudo bem, né? Porque a gente tá no... fulano emagreceu porque usou a caneta, fulano emagreceu porque fez a bariátrica, foi pro nutrólogo e tomou um monte de remédio. Não é assim, gente. Somos indivíduos e graças a Deus que existe a tecnologia e a ciência que nos fornece essa oportunidade de realmente emagrecer com saúde e a mudança de vida. Eu acredito, né, que a doutora pode falar sobre isso, né, tem muitos pacientes. Realmente uma borboleta que sai do casulo, né, uma transformação de vida, e isso deve ser muito bonito de ver. Quando eu falo assim que tratar a obesidade é além do peso, né? Quando o paciente muitas vezes vai naquela expectativa de pesar novamente para saber se perdeu, mas aí eu digo, vamos conversar primeiro, e a gente tenta perguntar o que melhorou, né? Doutora, minha disposição é outra. Eu acordo disposta, eu durmo bem, né? Eu tenho energia para enfrentar o dia, eu consigo fazer um exercício físico. Então, quando a gente pontua os benefícios, o peso entra como benefício também. Mas é super importante a gente ver além do peso. Porque muda completamente, como você falou. Parece que a borboleta estava ali, né? E saiu do casulo para uma nova vida, para uma nova realidade, para uma nova qualidade de vida. Teve um relato de uma paciente minha que ela disse assim: meu maior desejo é conseguir atacar o sapato. Olha. Né? É conseguir também, ela dizia assim, doutora, quando meus filhos derrubam alguma coisa no chão, para mim pegar é muito difícil. E aí, toda vez que ela voltava, eu não ia muito no peso. Eu dizia, aí, como é que tá? Conseguiu já? E assim, ela disse, doutora, eu não tenho uma alegria melhor. Então, isso é função. Ela ganhou uma funcionalidade, né? Ela ganhou função no dia a dia, poder brincar com os filhos sem cansar, poder abaixar para pegar alguma coisa, atacar um sapato. Então, assim, é muito mais do que a balança, realmente. É qualidade de vida em todos os aspectos. Doutora, a senhora falou sobre o IMC e o cálculo. Nesses casos específicos que a Renata referiu, né, as canetas emagrecedoras, os remédios ou até mesmo a cirurgia bariátrica, tem algo a ver, tem relação direta com o cálculo do IMC para a indicação do tratamento, ou tem outros elementos que são levados em consideração para definir qual deve ser a estratégia de tratamento? Sim, o IMC, sem dúvida, ele entra como um dos aspectos a serem avaliados, tá? O que também, além do IMC, é importante a gente avaliar para definir se aquele paciente vai para medicação, se aquele paciente vai para cirurgia bariátrica, é também as comorbidades. Então, são as doenças associadas, tá? Então, aquele paciente já é um paciente hipertenso, já é um paciente diabético. Então, como eu falo, é um IMC de 30 ali, é uma obesidade. Um IMC, quando um paciente já tem alguma doencinha associada, ele cai mais um pouquinho. Então, a gente coloca em torno de 27. Aquele paciente já tem uma indicação mais firme, tá? Então, às vezes, o paciente está no sobrepeso, não pelo IMC, não é obesidade, mas ele já tem doenças associadas. Então, já é uma indicação para eu começar algum tratamento medicamentoso ou cirúrgico, vai depender do... Além do que, é importante também destacar que o IMC ele não é um cálculo absoluto. Não é somente ele que vai indicar ou não a cirurgia ou algum outro tratamento. Imagine um lutador de sumô. Cara extremamente forte, extremamente pesado, uma obesidade mórbida, mas é um paciente saudável porque ele tem muito músculo. Então o músculo também pesa bastante. Então não é a questão apenas do peso, mas da percentual de gordura, como a doutora bem colocou, doenças associadas, né? Então, às vezes, a gente não tem condição de operar um paciente pelas doenças que ele tem associadas. A gente precisa que ele perca peso, ele precisa entrar no ritmo metabólico satisfatório para que a gente coloque ele em sala com segurança. Ou, às vezes, a gente nem precisa operar o paciente, né? Mudanças de hábitos de vida, auxílio de algumas medicações, já vai trazer o paciente de volta ao seu estado saudável, né? Isso é muito importante, muito importante. Normalmente, quando eu vou indicar algum tratamento medicamentoso, como o Vitor estava falando, a gente leva em consideração muito o percentual de gordura, né? Porque, às vezes, também, a gente tem o contrário. Tem uma pessoa bem magrinha e um percentual de gordura lá em cima, que a gente chama de falsa magra, né? Mas, trazendo para a obesidade, o que é que
vai me fazer indicar uma medicação, um tratamento medicamentoso? Muitas vezes esses pacientes estão com IMC aumentado, um percentual de gordura muito alto, já estão pré-diabéticos, então já estão ali próximo ao diabetes, já tem gordura no fígado. Então, eu sei que tudo isso tem uma única causa, a obesidade. Então, eu indo no foco, eu indo no tratamento da obesidade, eu vou conseguir controlar todas essas outras coisas, um colesterol alto, sabe? Então, assim, é muito do que a gente precisa ver do que o paciente tem, a gente vai adicionando. E aquele conjunto vai me mostrar que se eu tratar uma única condição, que é a obesidade, vai melhorar todo o resto. Doutor, nos casos em que a cirurgia é indicada, para que as pessoas possam entender o que é essa cirurgia bariátrica, como é que funciona esse procedimento? Bom, hoje a gente opera basicamente 2 tipos de cirurgia, tá? São a cirurgia chamada sleeve e a cirurgia chamada bypass. O sleeve, a gente literalmente tira uma parte do estômago. A gente corta o pedaço do estômago e mantém todo o trato gastrointestinal preservado. No bypass, a gente faz uma ponte. A gente, além de diminuir o tamanho do estômago, a gente faz uma ponte no intestino, com o próprio intestino, para que haja menos absorção. Imagine o intestino como uma grande mangueira, e essa mangueira ela vai ter um atalho, para que o alimento não passe por toda essa mangueira. Ou seja, de acordo com que ele vai passando pela mangueira, ele vai sendo absorvido, vai sendo digerido. Quando a gente passa uma ponte, quando a gente transpassa parte do intestino, esse alimento ele não vai passar por todo o tubo. Então ele vai ser menos absorvido. Isso faz com que o paciente ele perca peso, né? É importante destacar que ele vai precisar de suplementação, tá? Porque é um paciente que vai perder algumas vitaminas de forma crônica, então ele vai precisar de uma suplementação, mas ele vai ter uma vida extremamente normal e extremamente saudável. A gente conversando aqui, eu lembrei de uma técnica que trabalha com a gente, eu não vou citar nomes, e inclusive não fui nem eu que operei, foi um colega que a operou, né? A gente tem diversos cirurgiões aqui muito bem qualificados, e ela mudou de vida. Hoje ela é enfermeira, e se você a vê trabalhando, ela trabalha com um sorriso de orelha a orelha. Ela pode faltar tudo, menos a academia. Ela está sempre com um lanchinho, ela está feliz da vida. E eu lembro bem dela, quando ela veio conversar comigo. Doutor, eu estou pensando em fazer bariátrica. E ela era triste, mal-humorada, arrumava confusão com tudo. Tudo estava ruim. Estava sempre, cansada. E hoje é impressionante como ela tem uma qualidade de vida absurda. Ela até comenta, doutor, até para namorar. Eu sou outra mulher, eu me sinto desejada, eu tenho vontade, eu me sinto feliz. E não é pela parte estética apenas, mas como ela de fato se sente, né? E isso sempre com acompanhamento médico. Muito legal a gente. Muito importante. Muito legal a gente pontuar, porque assim, com a fama, o avanço dessas canetinhas, a gente vê que existe um mercado negro, né? Todo mundo vendendo essas canetinhas falsificadas, doses erradas, uso sem acompanhamento médico, tá? Eu tive 2 casos, tá? 2 casos de pancreatite grave, né, que vieram ao consultório devido ao uso irregular dessas canetinhas. Lembrando que isso não é para todo mundo, não é simplesmente eu vou comprar, vou tomar e vai dar tudo certo. Não é dessa forma, gente. Isso pode trazer consequências irreversíveis, inclusive até a morte. É uma coisa muito séria. Doutora, fundamental o acompanhamento de um profissional, né? Exatamente. É uma medicação, né, que exige indicação, exige pesar as contraindicações e exige a monitorização, tá? Então, quando a gente vai começar um tratamento médico, a gente vai ter o acompanhamento. Então, a qualquer momento, aquele paciente pode nos ligar, pode nos falar, doutor, tá assim, estou sentindo isso. E, normalmente, quando a gente vai começar, a gente orienta sobre os efeitos colaterais, sobre o que pode sentir, sobre o que deve evitar, para que esse tratamento seja o mais seguro possível. E não é uma receita de bolo, né, doutora? Exatamente, não é. Muitos pacientes falam assim, doutora, quando eu vou para a sua consulta, a senhora já passa um protocolo? Eu digo, protocolo não existe. Protocolo é uma coisa, né, que é para todo mundo igual. Então, é como a Renata falou, cada pessoa é individual.
Não é porque a canetinha está na moda que vai servir para todo mundo, tá? Cada pessoa tem um tipo que eu falo assim, de comportamento alimentar, tá? A obesidade está muito relacionada a comportamento e cada pessoa tem um tipo de comer. Tem gente que vive beliscando o dia inteiro, não senta para comer. Tem gente que bota um pratão de pedreiro, como as pessoas falam. Então, cada medicação vai atuar no comportamento alimentar de cada pessoa. Então, é muito individualizado isso. Então, além de não ser seguro, né, de ser extremamente perigoso a automedicação, como o Vitor falou, existe sim a possibilidade de doenças gravíssimas, como a pancreatite e até o óbito. Gente, e é mudança de estilo de vida. Não tem para onde correr. Você vai passar por um tratamento, você vai ter acompanhamento profissional, mas isso precisa ser inserido na sua rotina. Uma alimentação adequada, atividade física. Todos os profissionais de saúde que a gente entrevista, seja qual for a especialidade, sempre termina falando sobre atividade física, sobre alimentação saudável e a qualidade do sono. Para a gente envelhecer bem, né? Porque eu sempre falo isso aqui, todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer viver muito acamado, dando trabalho, sem ter autonomia. As pessoas querem envelhecer bem. Para isso, é preciso começar agora, não tem para onde correr. 80% das doenças crônicas, elas podem ser evitadas com alimentação regular e exercício físico. E ninguém está falando aqui de ser atleta de alto rendimento, sim. de maratonista. Não, é acordar de manhã ou ao fim da tarde, colocar um tênis confortável, um tênis bacana e caminhar na rua, se alimentar de forma saudável, evitar alimentos condimentados, alimentos industrializados, excesso de gordura, fritura, massa, tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, né? Vê ali um lanchinho rápido, vai e come. E se isso se torna uma rotina, tua alimentação ela vai ser baseada nisso. Vai te faltar proteína, vai te faltar nutrientes e vai te sobrar excesso, né, de carboidratos e de gorduras hidrogenadas, gorduras trans, que são extremamente prejudiciais. Por ser uma doença crônica, às vezes as pessoas acham que tem um tratamento milagroso, né? E a gente precisa entender, como a Renata falou, que há a necessidade de ter uma construção de um hábito saudável. Com remédio, sem remédio, com bariátrica, sem bariátrica. Porque o que vai me manter, né? O que vai fazer eu persistir num peso adequado é a mudança de estilo de vida. Tá? Então, como a gente falou, a gente tem ferramentas para ajudar o paciente a chegar lá, mas ele precisa fazer a parte dele. Então, não adianta, às vezes o paciente chega e fala assim, doutora, eu quero perder tantos quilos. Eu digo, você levou 30 anos para chegar nesse peso e quer perder em um mês. É verdade. Então, assim, a gente precisa ter essa conscientização, que eu não vou para um médico para ele me passar remédio e eu não vou fazer mais nada. Não. A gente vai dar uma ajuda, um auxílio, regularizar ali, aqui, e lhe levando, mas a parte que lhe cabe precisa ser feita. E no acompanhamento profissional, né, tem todas essas informações, né, você precisa também cuidar da mente, a história da bariátrica, Vitor, por isso que tem tantas etapas, né, para se chegar à cirurgia. Eu já cheguei a negar a paciente, né, de dizer, olha, você não tem condição de se operar. Infelizmente, você precisa primeiro tratar a tua cabeça, né, a tua compulsão, porque não adianta eu operar um paciente e deixar o estômago dele desse tamanho, daqui a pouco ele está tomando leite condensado. Ô, doutor Vitor, e um outro detalhe é que as pessoas acham que uma cirurgia bariátrica vai mudar a vida dela na questão da rotina. Sua rotina, você vai estar mais magrinha, mas a sua rotina vai ser a mesma. Acordar cedo para trabalhar, pegar ônibus, né, cuidar de menino, atenção em casa. Então, a cabeça precisa estar muito boa. Quem faz cirurgia plástica também, eu fiz uma abdominoplastia, fiz uma lipoaspiração, vou ficar magro. Não vai. Se não mudar os hábitos... Vai ter aquele efeito sanfona. Vai, e depois é pior ainda, porque a pessoa fica frustrada. Então, por isso que é tão bom o acompanhamento profissional, cuidar da cabeça para que o resultado seja o melhor possível. Doutora Bárbara, no Intensiva Day? Isso. Como é que a gente chega até lá? Pelas redes sociais, né? Tem o link de marcação pelo WhatsApp diretamente. Atendo lá no ambulatório do Intensiva Day, no Caruaru Shopping. Muito bem. Suas redes sociais? Sim. Se quiserem me seguir, o @ é doutora Bárbara VN. Maravilha. Obrigada, a doutora gente. Bárbara faz parte lá da nossa equipe do Intensiva Day, né? Profissional de excelência, e o que a gente preza lá no hospital é justamente isso. Infelizmente, a gente sabe que nem todos os profissionais têm uma formação de excelência, apesar de, aqui na nossa região, a gente contar com muitos bons profissionais, né?
lá no Intensiva Day a gente tem esse compromisso com quem nos procura e oferecer sempre o melhor tratamento para o nosso paciente. Muito obrigada, doutor Vitor Campos. Até terça, né? Até terça, Renata, se Deus quiser. Vitor, uma boa semana para você, meu amigo, aos nossos ouvintes. Doutora Bárbara, muito obrigado pela presença, tá? Importantíssimo a gente esclarecer aqui a população com a ajuda de profissionais muito bem qualificados. Obrigado, doutores. Vamos? Vamos, que ela já está. Não, antes... temos a nossa vinheta. Voltamos já. Clínica da Cidade. Oferecimento Intensiva Day e Dr. Victor Campos. Caruaru Shopping. Agendamentos 81 2011 4150.